Estamos quase chegando ao fim na nossa série sobre LGPD, mas sabemos que você deve ter algumas dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É por isso que no episódio de hoje nós vamos falar sobre os pontos polêmicos da LGPD. Mas antes, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Está começando mais um Em Pauta. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente hoje a doutora Cíntia Rosa de Lima, advogada e professora de Direito Civil na USP de Ribeirão Preto e presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados. Bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Contábeis, debatendo sobre esse tema tão importante. Parabenizo a iniciativa, porque realmente são questões que a gente tem que se atentar e ainda é um tempo para consolidar todos esses temas. Sim, e para a gente começar esse bate-papo, Cíntia, eu já começo te perguntando um tema que ainda algumas pessoas têm dúvidas, que é relacionada à LGPD. Afinal, ela se aplica também às pessoas jurídicas? E falando um pouquinho mais no âmbito dos escritórios contábeis, como que eles podem lidar com os dados dos clientes, que são empresas, e também dos sócios e dos funcionários? Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque isso vai resumir o âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz um conceito de dados pessoais no artigo 5º, inciso 1º. Então, ela relaciona dado pessoal como qualquer informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa física. Então, a opção do legislador brasileiro foi restringir a proteção de dados às pessoas físicas, pessoas naturais. Portanto, não se estende a LGPD às pessoas jurídicas. E esse é um problema com o qual eu não concordo com essa restrição, inclusive já escrevi sobre o tema. Eu acho que a proteção de dados pessoais poderia sim se estender às pessoas jurídicas, como acontece em alguns países, aqui próximo, Uruguai, e já houve um tempo, por exemplo, na Itália, que se estendia às pessoas jurídicas, e no Brasil a gente diz que alguns direitos de personalidade, como honra objetiva, imagem de empresas, então a gente protege alguns direitos das pessoas jurídicas, e eu acho que proteção de dados seria um deles. Mas, enfim, a lei não estendeu. Ou seja, qualquer informação que se relacione à empresa, ela não está abarcada no sistema de proteção de dados que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Mas as informações das pessoas físicas, que muitas vezes esses escritórios contábeis têm que manusear, essas informações sim são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive dos funcionários, né? Então, todas as informações que identificar ou que puderem identificar uma pessoa física, ela vai estar abrangida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Alguns temas, por exemplo, a Eireli. Da Eireli, alguns escritórios podem se perguntar, né, como que eu vou fazer? Porque a informação da própria pessoa jurídica é a informação da pessoa física. Então, quanto a isso, eu entendo que o mais adequado a ser feito é a informação sobre o CNPJ, esse não está abarcada pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas a informação sobre a pessoa física, que é a empresa, o empresário individual de responsabilidade limitada, aí tem que tomar uma cautela. Provavelmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que regulamentar esse assunto, né, para orientar. Mas enquanto não tem uma regulamentação sobre isso, eu tomaria as medidas, as cautelas que a lei prevê para também esses cadastros da Eireli, porque podem identificar uma pessoa física. E, Cíntia, agora falando um pouquinho sobre consentimento. Como que funciona isso na prática? Tem que ser verbal ou só escrito? Essa também é uma excelente pergunta, porque o consentimento, no Marco Civil da Internet, que é uma lei que existe desde 2015, essa lei fala que o consentimento para o tratamento de dados pessoais tem que ser expresso. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela mudou um pouquinho, porque ela admite tanto o consentimento expresso quanto o tácito. Então, é uma alternativa, né? Vai depender do modelo de negócios. O que é o consentimento expresso? O consentimento expresso é a manifestação de vontade pela qual a pessoa concorda com o tratamento de dados pessoais.
por exemplo, a coleta, o armazenamento, classificação, qualquer atividade considerada pela lei como tratamento de dados pessoais. O consentimento tácito, também conhecido na lei como consentimento inequívoco, é uma conduta incompatível com a recusa ao tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, uma pessoa acessa um site e o site usa política de cookies. Cookies é uma forma de tratar dados pessoais, porque o nosso histórico de navegação, ele pode nos identificar. Só basta correlacionar com outras informações. Então, as políticas de cookies, isso já é algo socialmente aceito, pelo simples fato de continuar navegando num site, você já concorda, porque essa conduta é incompatível com a recusa à política de cookies. Se você recusar, você tem que sair do site. Mas se você não concordar com a política de cookies, então você tem que parar, interromper a sua navegação. Então, é possível também ser um consentimento tácito. E quais são os cuidados que tem que tomar nesse consentimento tácito? Informar as pessoas claramente sobre essas políticas de cookies. Então, não colocar num hyperlink no campo inferior do site, isso pode gerar problemas para as empresas. O ideal é colocar logo no início. Tem sites que a gente observa que colocam um hyperlink no início e no final. Tem outros que colocam uma barra lateral grande, acesse nossa política de cookies para saber se você concordar, continue navegando no nosso site. Então, é importante informar a existência, inclusive as políticas de privacidade e proteção de dados. Geralmente, elas são disponibilizadas no hyperlink e o fato de você acessar esse site, você está concordando com elas. O importante, então, é chamar a atenção para a existência desses termos e informar o usuário que, ao continuar navegando, ele concorda com a política de proteção de dados adotada pelo site. E, Cíntia, o que são dados sensíveis? É possível coletar esses dados ou com a LGPD fica proibido? Dados sensíveis são dados qualificados, digamos assim, porque são categorias de informações pessoais que revelam a convicção religiosa, político-partidária, filiação sindical, orientação sexual, informações sobre saúde, dados biométricos, genéticos. Então, muitas empresas, por exemplo, até prédios, para ingressar no prédio, tem que dar biometria, né? Coletar impressão digital. Esse é um dado sensível. O dado sensível, ele é possível de ser coletado, armazenado, tratado. Então, a lei não proíbe o tratamento dessas informações pessoais qualificadas como dados sensíveis. Mas a lei impõe uma série de medidas mais cautelosas. Por exemplo, as bases para o tratamento desses dados são mais restritas do que para os dados pessoais gerais. Então, a fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados será mais intensa, provavelmente. As medidas de segurança, relatório de impacto é aquele documento que o agente de tratamento ele explica os riscos aos quais estão expostos os titulares de dados pessoais e indicam as medidas de salvaguardas para mitigar esses riscos. Então, isso são cautelas que têm que ser adotadas em função dos perigos que pode acarretar um tratamento de dados pessoais, por exemplo, com base em convicção religiosa, político-partidária, preconceito, discriminação. Então, por isso, a lei não proibiu, mas ela impõe uma cautela maior. E, bom, agora falando um pouquinho sobre o legítimo interesse. Afinal, o que é isso e quando ele se aplica? Essa pergunta, Dani, a gente não tem uma resposta, assim, muito fechadinha aqui, né? A gente precisa esperar o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai nos orientar a respeito sobre esse conceito, porque é um conceito muito amplo. Então, interesse legítimo é alguma situação, né, pela qual o agente de tratamento pode realizar o tratamento de dados sem pedir o consentimento, por exemplo. Então, é uma base para realizar o tratamento de dados pessoais. Essa autorização, ela é restrita aos dados pessoais gerais, então dados pessoais sensíveis não podem ser tratados por legítimo interesse. Então, essa é uma restrição, um exemplo, que tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, os dados biométricos
Eles não podem ser tratados com base no legítimo interesse. Mas CPF, sim. Nome, sim. Então, esse interesse legítimo do agente de tratamento é algo que ele vai informar nas suas políticas de privacidade e proteção de dados por que existe essa legitimidade no tratamento de dados, dispensando o consentimento, ou mesmo que esse tratamento não tenha sido previamente previsto em lei. Então, por exemplo, o marketing, né? Marketing comportamental, marketing direto. Essa é uma ferramenta que não é proibida pela lei. E muitas vezes a gente pode identificar como interesse legítimo para os agentes de tratamento realizar os tratamentos para os seus clientes, né? Então, inclusive, é até uma comodidade. Mas o limite para o interesse legítimo é a proteção dos dados pessoais. Então, o interesse legítimo ele não pode aniquilar, né, os direitos que a lei traz. Então, por exemplo, no marketing direto, em que se cria perfis online da pessoa, essas informações elas são passíveis de revisão, esse é um direito. Então, você não pode criar obstáculo para o exercício do direito à revisão dessas decisões automatizadas com base no legítimo interesse. Então, ele existe. Outra cautela que tem que ser adotada é que, cuidado, porque no abuso dessa figura do interesse legítimo, porque às vezes a pessoa, a empresa, pode achar que ela pode alegar qualquer coisa como interesse legítimo e talvez isso possa ser utilizada como confissão de culpa, confissão de uma conduta incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu aconselho muito cautela ao inserir nas políticas de privacidade e proteção de dados o interesse legítimo como uma base para o tratamento de dados pessoais. E como se comunicar com o cliente sem violar a privacidade dele? Ainda é possível chamar pelo WhatsApp e se comunicar por e-mail, por exemplo? Sim. Então, existem várias bases para o tratamento de dados pessoais. Essas bases, por exemplo, o artigo 7º da lei traz. Consentimento é uma delas, mas não é a única. Tem uma obrigação legal, regulatória, que pode justificar o tratamento de dados pessoais, o interesse legítimo que a gente mencionou, para salvaguardar a vida do titular de dados e de terceiros, a incolumidade física, então a proteção de crédito, ou algumas bases que não só o consentimento. A gente tem uma ideia equivocada de que eu não autorizei a divulgação, né, dessa minha informação pessoal. Às vezes, essa autorização, que seria o consentimento, é dispensada, porque existe um outro fundamento para esse compartilhamento dessa informação pessoal, né? Por exemplo, agora em pandemia, você não tem a opção de, olha, eu quero que divulgue para a autoridade pública que eu tenho ou não Covid. É a notificação de várias doenças, né? Não só a Covid, várias doenças de notificação obrigatória. Então, nesse caso, se houve uma manifestação prévia, como marketing, né? Como a gente não tem nenhuma outra base legal, para você realizar marketing via WhatsApp, o ideal é ter um consentimento. O consentimento pode ser coletado de forma expressa ou inequívoca, a gente já falou. Então, se de repente existe uma relação comercial com esse cliente, é importante você perguntar, né? Olha, você aceita receber informações, ofertas? Ou você tem interesse em receber as novidades, né? Ou, olha, manifestando aqui, concluindo essa negociação, a gente vai enviar novidades. Se você não quiser, desabilite essa ferramenta. Então, é importante que as empresas atuem, né, de uma maneira proba, leal, e a partir do momento que a pessoa manifeste a vontade de não receber mais, aí é possível. Tá? Agora, claro, a gente sempre está correndo risco, as empresas, né, de receberem pedidos dos titulares de dados, como você obteve no celular? Aí vai ficar chato, né? Comprei num banco de dados, isso daí não pode acontecer. Agora, como você obteve no celular? Você é meu cliente. E quando a gente negociou, você concordou tacitamente de eu enviar essas publicidades. Agora, se você não quiser mais, a gente para. Então, esse tipo de cautela realmente tem que tomar cuidado para você não invadir a privacidade e não violar o tratamento, violar os direitos que a LGPD traz. Está explicado.
E, para finalizar, muito se fala na figura do encarregado, né, conhecido como DPO, o Data Protection Officer. Poderia nos explicar as qualidades desse profissional, se é obrigado ou não ter nas empresas? Como que está funcionando isso? Sim. A figura do encarregado é conceituada pela lei como um canal de comunicação. É o canal de comunicação entre as empresas e os titulares de dados. Então, por exemplo, o titular de dado quer exercer o direito de acesso. Ele quer saber quais informações a respeito dele a empresa tem. Ele vai enviar um e-mail e quem vai responder é o encarregado. Então, ele é o canal de comunicação, como um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, tem que ter um serviço de atendimento ao titular de dados. Além disso, ele serve também como um canal de comunicação entre os agentes de tratamento de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a autoridade pode exigir alguma documentação da empresa. O encarregado vai ter que ver quais os documentos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quer, ou qual o objetivo da auditoria por parte da ANPD, e ele vai providenciar toda a documentação. Então, essa é a figura, a função. Muitas empresas, elas se perguntam, será um advogado, será um engenheiro? Eu entendo que a melhor categoria desse profissional é o advogado. Eu vou explicar por quê. A lei estabelece uma série de direitos e, inclusive, prazos legais. A resposta tem que ser fundamentada, e tem que ser fundamentada com base em aspectos jurídicos. Olha, o seu direito de acesso não é possível em virtude, por exemplo, de algum segredo industrial. Isso é um conhecimento que o cientista da computação não tem. O engenheiro não tem. Então, essa argumentação jurídica que precisa ser desenvolvida para você responder e, às vezes, até fundamentar uma restrição de um direito de proteção de dados, porque a própria lei ressalva, por exemplo, o segredo comercial e industrial, isso é algo que o advogado estuda nos 5 anos, né, essa forma de argumentação. Então, eu entendo que a pessoa, o profissional mais qualificado será um advogado. Agora, esse advogado não é um advogado qualquer, é um profissional especializado no tema proteção de dados. Essa, inclusive, é uma figura, uma categoria profissional na Europa que há muitas décadas, né, desde a década de 70, trabalha com o tema proteção de dados. Esse é um profissional especializado, tem cursos sobre capacitação de encarregado ou Data Protection Officer, certificações, porque ele tem que ter um conhecimento, ainda que superficial, mas ele precisa conhecer um pouco sobre segurança da informação. Então, tem as ISOs 27000, 27001, que traz um pouco algumas ferramentas, né, que precisam ser implantadas para garantir a segurança da informação, e o encarregado, ele precisa saber minimamente como cobrar, né, como cobrar, por exemplo, as empresas que serão contratadas, empresas de segurança de informação. Então, ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar, conhecer também aspectos de tecnologia, mas também de gerenciamento de projetos, porque uma empresa, ao implantar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais faz do que gerenciar um projeto, né, na empresa, e não só implementar, mas isso é algo constante, porque vai ter que ter um monitoramento constante. Então, as qualificações profissionais seriam essa autoespecialização na matéria de proteção de dados, preferencialmente uma qualificação multidisciplinar. E se essa figura é obrigatória ou não? Na União Europeia, o Data Protection Officer, ele é dispensável, por exemplo, se o tratamento de dados não for a razão de ser da empresa, ela não precisa ter um encarregado. Se a empresa não trata dados pessoais em massa, ela não precisa obrigatoriamente ter um encarregado. Então, há situações em que o encarregado é dispensável. No Brasil, se a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 41, que disciplina essa figura, ele acaba sendo obrigatória a indicação de um encarregado, mas um dos parágrafos do artigo 41 fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode estabelecer hipóteses de dispensa para a indicação desse profissional. Então, eventualmente, pequenas e médias empresas, a ANPD pode dispensar.
Então, essa resposta agora é obrigatória, porque para a gente constatar uma dispensa do encarregado, precisa de uma previsão expressa por parte da NPD. Então, por hora, é importante ter essa figura do encarregado. Eu acho que por uma questão de accountability, diminui bastante o risco da empresa, porque é um profissional especializado que também tem a missão de aconselhar a empresa nas medidas mais adequadas à proteção de dados. E, eventualmente, daqui a um tempo, quando a NPD efetivamente for constituída e dispensar essa figura, aí a empresa vê se dispensa ou se mantém esse profissional. Então, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, a doutora Cíntia Rosa de Lima, que é professora de Direito Civil da USP de Ribeirão Preto e presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Cíntia, por participar e esclarecer essas dúvidas aqui para a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. E esse foi o LGPD em Pauta. Mas no próximo episódio nós vamos falar sobre LGPD e Compliance. Para não perder, é só deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nada e acompanhar todos os conteúdos exclusivos que produzimos aqui para você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio.